o pão que
Agora todos de pé, vamos dar continuidade ao nosso louvor com todo entusiasmo. Tá bom, mas você não vai ainda. Não vira muito, não. Mas a mim
Quem puder colocar de joelhos, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesse momento para louvar o seu nome. Bendito, maravilhoso seja o seu nome, Pai. Possamos um dia estar contigo para sempre, para ver a beleza da tua santidade. Contemplar suas maravilhas que nós ainda não vimos com os nossos olhos. Conceda-nos, Senhor Deus, a dotação do teu Espírito, para que possamos cada dia mais ser semelhante ao Senhor Jesus. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, cometemos em palavras, atos e pensamentos. Ajuda-nos a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ajuda-nos a ter sabedoria para entender sua palavra. Ajuda-nos a ter uma experiência que nós precisamos com o Senhor. Ajuda-nos a ter saúde. E por fim, ajuda-nos, Senhor, naquele grande dia da volta de Cristo, sermos salvos. Nesse momento, ó Pai, batiza-nos com o teu Santo Espírito para entendermos a mensagem desta manhã. Amém. Que o Senhor preparou no coração do nosso irmão Deus Nete. Abençoe todos os nossos irmãos que vão ver nas redes sociais também, que possam entender. Abençoe todos os nossos irmãos, amigos que, de outras denominações, da nossa igreja mundial. Que o teu Santo Espírito também visite as pessoas que estão enfermas, que estão precisando do Senhor. Citamos duas pessoas que são mais graves, que é a Jennifer e o Cláudio, meu cunhado. Que o teu Santo Espírito ajude os dois a se recuperar. Se for essa a tua vontade, eu sei que o Senhor fará. Abençoe, Senhor Deus, também todas as pessoas que pediram a nossa oração. Que o seu Santo Espírito visite a cada uma delas que precisam de ajuda, seja na área material, seja na área espiritual, sentimental. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente. Prepara nosso coração agora, Senhor Deus, para receber a tua palavra. Não permita que o inimigo venha distrair a nossa mente, para que não entendamos a tua mensagem. Repreenda todo o mal, repreenda todo o pensamento negativo, para que possamos estar com a mente aberta, ensinada pelo Espírito Santo a ouvir a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos nesse momento. Amém. Amém. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos os irmãos. Vou louvar agora a Deus, né? Dando continuidade ao nosso culto de adoração. E é um salmo muito bonito, né? Que Deus possa trabalhar no seu coração.
irmão. Se tu estás comigo, tu és meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor, Ele está comigo. Tu és meu pastor, se Ele está comigo, não há o que temer. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós sempre temos que confiar, irmãos, por mais dificuldades que nós temos, por mais pecados que a gente lute todos os nossos dias, que Deus nunca nos abandona. Nós muitas vezes nos afastamos de Deus, né? Por causa dos nossos pecados, faz separação entre nós e Deus. Mas Deus nunca se afasta da gente, nem desiste da gente, né? Quando algum ser humano lá no dia do juízo for julgado porque se perdeu, foi por escolha própria, não foi pela vontade de Deus. Por isso que na palavra de Deus fala assim, que Deus tem uma obra estranha a fazer. Por que é uma obra estranha? Porque não está no íntimo de Deus, não está no coração de Deus destruir o ser humano que Ele criou. Mas o anjo do Senhor, o que fala lá na Bíblia? Olha, eu mostro aqui o caminho da vida e o caminho da escolha, pois o quê? Escolha, pois a vida. Então Deus deixa a escolha, né? A palavra do Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito e pelo amor, né? Então, todos nós que estamos aqui, estamos aptos a estar na presença de Deus, né? Embora tenhamos defeito de caráter, pecados, mas a santidade de Cristo, né, nos purifica para estarmos puros na presença de Deus. E é por isso que nós precisamos confiar nesse Deus.
Ele sempre vai estar conosco. A irmã White, eu li esse texto esse tempo atrás da irmã White, se eu não me engano, está naquela série lá, Testemunhos, né? Que ela fala assim, que se nós cometermos algum pecado, né, imediatamente nós devemos ajoelhar e já pedir perdão a Deus, mesmo que seja aquele pecado que você quis cometer, né? Mas você tem que reconhecer, Senhor, eu fiz porque eu quis e eu sei que eu estou errado, me perdoe e me ajuda a não ter vontade de fazer novamente, tá? Então esse é um conselho preciosíssimo que eu li ali do Espírito de Profecia. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz o pecado que quer e fala assim, vamos falar com Deus agora que Ele não vai aceitar. Eu acabei de fazer uma bobagem, né? E aí não ora, e aí a gente fica na mão de quem? Do inimigo, né? Então a gente precisa orar, né? Precisa orar, colocar, Senhor, eu tenho essa dificuldade, me ajuda, vai comigo. E eu tenho certeza, irmão, Deus não vai te abandonar. Conseguiu pôr, certo? Esse tema, dá para explicar aqui? Esse tema aqui nós já falamos aqui algumas vezes, tá? Mas é um tema que eu quis colocar ali hoje, porque quando a gente estuda a profecia, principalmente quando a gente lê lá o livro Eventos Finais, a gente vê o passo a passo ali que Deus revelou para nossa irmã White, e a gente acha que está lá no futuro, está lá para frente, né? Que vai demorar para acontecer, e às vezes a gente fica como acomodado, e isso é um perigo. Igual lá dormir, o soninho tá bom, mais 5 minutinhos, né? Mais 2 aninhos, mais 5 aninhos, né? De sono, tá bom, de sono. Irmãos, isso é um perigo, né? O que o José bate na tecla aqui, o Geraldo, né? A Eliana, muitos irmãos que batem na tecla, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo. Por quê? O tempo acabou, né? Deus é o Senhor do tempo, Ele controla todas as coisas. A hora que Ele fechar a porta, irmãos, já era. Quando as 5 loucas elas ficam do lado de fora, porque a porta da graça aconteceu o que com ela? Fechou. Tem mais jeito, né? Então, Deus é o Senhor do tempo. Ele diz o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim diz o Senhor, que há de vir o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, quando ele fala que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele está falando o quê? Ele criou o tempo. Deus criou o tempo. O tempo está a serviço de Deus, né? Deus não depende do tempo. Por isso que Pedro fala lá, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse o único. Não faz diferença para Deus. Agora para nós faz diferença, né? Para nós faz muita diferença, né? Porque um dia para a gente não é como 1000 anos. A gente não chega nem a 80 às vezes, né? E a gente agradece a Deus que Deus dá o privilégio, a gente ainda ter o irmão Agostinho, a irmã Ida aqui, passaram do 80, estão aqui com a gente, graças a Deus, Deus seja glorificado por isso, né? Nós não temos domínio nenhum sobre o tempo, então nós temos que estar ligados a quem? Construir a chave do tempo, para que a gente tenha o quê? Vida e vida em abundância, né? Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Mas quando vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer, irmão? Ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o quê? Então, irmãos, o Espírito vai nos anunciar também todas as coisas que vão acontecer. Eu fico muito triste quando o Adventista não tem o hábito de ler o Espírito de Profecia, né? O Espírito de Profecia não substitui a Bíblia, mas ele traz revelações que não está na Bíblia de forma clara, né? E quando a gente lê o Espírito de Profecia, a gente consegue ter uma visão mais completa do grande conflito. E aí a gente vai estar como? Mais preparados.
né? Qual que é o atleta que vai estar mais preparado? O que treina uma vez por semana ou que treina 5 vezes por semana? 5 vezes. Né? Qual que vai ser o cristão que vai estar mais preparado? Aquele que ora uma vez por dia ou que ora 3 vezes por dia? Né? Estou falando não é aquela liturgia repetitiva, estou falando oração de verdade, de entrega. Né? O que Deus ora 3 vezes. Quem vai se tornar mais íntimo de Deus? O que anda na presença de Deus no sábado ou o que anda todo dia na presença de Deus? Todo dia, né? E Enoque andou na presença de Deus quantos dias? Todos os dias. Se tornou íntimo de Deus, amigo íntimo. Isso fez uma diferença enorme, tão grande que ele ainda está vivo. Faz 6.000 anos que esse ser humano está vivo, praticamente. Né? Que privilégio. Ué, se ele conseguiu, por que a gente não consegue? Né? Qual a diferença do corpo de Enoque para o meu, do cérebro de Enoque para o meu? A mesma formação, né? A diferença é a comunhão que ele tinha com Deus. E é essa comunhão que nós temos que buscar. E acontecerá que depois daqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando a Bíblia fala naqueles dias, não está falando ali no dia que Joel estava tendo aquela revelação, mas estava falando para os tempos futuros, né? Parte dessa profecia se cumpriu quando, irmãos? Atos 1, Pentecostes, né? E o restante dela vai se cumprir quando? Agora. Ué, mas não tem uns irmãos de várias igrejas que dizem que já estão cheios do Espírito? Que Espírito é esse que está trabalhando por aí? Contrafação. Contrafação. É a palavra mais correta a se usar é essa, contrafação. O Espírito Profecial alertou acerca disso? Sim, se você ler lá os testemunhos, o que está falando lá? Que no eventos finais também fala que antes da manifestação do Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Espírito Santo, Satanás faria um espírito similar, né, ser derramado sobre várias congregações, e as pessoas seriam curadas, os demônios expulsos, haveria sinais de maravilhas, mas era um espírito falso, um espírito de contrafação. Não estou dizendo que os nossos irmãos lá fora não tenham o Espírito Santo, não é isso que estamos dizendo, mas que na maioria das igrejas o Espírito que se manifesta ali não provém de Deus, infelizmente. Esse grupo de pessoas é aquele que vai dizer Senhor, Senhor, mas em teu nome não curamos, quer dizer que fazia um milagre, fazia cura, em teu nome fizemos isso. Eu tenho 2 testemunhos acerca desse assunto, irmãos. E não é porque eu sou adventista que vou contar isso, é porque aconteceu comigo. E Deus me mostrou desde a minha juventude, né, como que o inimigo trabalha. Lembro que eu, no Guarujá, eu sempre gostei de trabalhar na área missionária. Então a gente fazia classe bíblica, distribuía folheto. Eu fui comportor por 3 anos, distribuía aquele folhetinho que é mais antigo na igreja, conhece, ele é a saída, né? Não teve uma casa de rua que eu passasse ali no Guarujá que eu não deixasse o folhetinho daquele, ele é a saída, né? Muitas vezes pegava parte ali da minha comissão dos livros e comprava a caixa daquele folheto para distribuir. Pegava na associação, né? Porque o trabalho de Deus precisa ser feito. E uma certa vez nós íamos passar, a gente vai fazer aqui, né, Roberta, aquela programação que nós vamos passar o filme, né? E lá no Guarujá a gente ia passar um filme também. O filme antigo do Grande Conflito, não sei se você já assistiu. Foi feito na Argentina na década de 60, né? É um filme bem interessante. E a gente ia passar na igreja. E aí o que nós fizemos? Pegamos um grupo de jovens e saímos distribuindo esse convite nas ruas e também nas igrejas. E eu lembro que eu entrei numa igreja. Vem cá, José. Foi? Vem cá, eu participar da... Né? Faz de conta que o José sou eu, tá? Aí eu cheguei lá na igreja. Você vê como eu hoje acho que eu não teria coragem de fazer isso,
Mas naquela época acho que o Espírito Santo me funcionava. Eu entrei dentro da igreja, estava tendo um culto, né? E sentei lá. Aí o irmão que estava pregando falou assim: irmão, você tem alguma mensagem para nós? Eu falei: eu tenho. Aí eu levantei lá e falei assim: ó, estou trazendo um convite para os irmãos aqui, para ir lá na minha igreja, né? Assistir o filme O Grande Conflito. Aí o irmão perguntou: de que igreja você é? Eu sou da igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí o irmão, ele deu aquela risadinha amarela, né? Aí ele falou assim: olha, agora nós vamos fazer a oração com imposição de mãos, né? E já que o irmão está aqui, eu vou começar com o irmão. Aí ele começou a orar, falar em línguas e pôs a mão na minha cabeça. Quando ele começou a falar em línguas, eu orei em pensamento, eu falei assim: Senhor, que esse fogo estranho não venha sobre mim, não atrapalhe a minha mente, que eu fique tranquilo e não interferir a oração do irmão, deixei ele orando. E aí ele começou a orar e a mão dele ficou assim, ó. Vai empurrando. Ele tentava de todas as formas que aquele espírito entrasse em mim e não entrou. E aí eu agradeci ele pela oração, irmão, obrigado pela oração. Peguei meus folhetinhos e continuei distribuindo na região. Obrigado. Não, ele fez isso. Fez várias vezes, porque ele queria que eu caísse, alguma coisa acontecesse. Não aconteceu nada. Graças a Deus. Né? Outra vez, eu fui com meu tio era pastor da igreja quadrangular. Isso eu era garoto, quando eu fui nessa igreja, eu tinha uns 16, 17 anos. Nessa igreja da quadrangular foi mais ou menos no mesmo período. Nós fomos ali na Praça Princesa Isabel, numa igreja, e o pastor estava fazendo aquelas revelações. Ele falava assim: o Senhor me revelou que tem uma pessoa passando por isso, vem aqui que a gente vai orar. Não sei o que. Ele foi chamando. Depois ele começou a chamar algumas pessoas aleatórias. E acho que por eu ser visita, ele acabou me chamando. Eu fui lá para frente, um grupo de pessoas assim, e eu fiz a mesma oração. Falei: Senhor, está vindo em pôr na mão, fala com essas línguas aí, né? Que isso não interfira na minha comunhão contigo. Só não permita que nenhum fogo estranho se manifeste em mim. E ele veio vindo, né? Ele conversava com a pessoa, colocava a mão e orava. Aí ele chegou para mim e falou assim: o Senhor está me revelando que você está com algumas confusões. Aí eu falei assim: olha, irmão, financeira sim, que eu preciso resolver meu lado financeiro. Eu fui sincero com isso. Aí eu falei: mas espiritualmente não. Aí ele não falou nada, ele ficou quieto. Aí ele já pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. E começou a tremer de novo. Tremeu, não aconteceu nada. Aí ele agradeci pela oração e continuou orando pelas outras pessoas. Eu voltei e sentei lá no banco. Quando eu sentei no banco, eu lembrei de um texto da irmã White, que desde a minha infância eu leio o Espírito de Profecia. E eu lembrei de um texto que ela fala assim, que Satanás não pode saber o meu pensamento, que eu estou ali pensando, ou a minha comunhão de pensamento, que eu estou com Deus. Mas se eu falar alguma coisa, ele sabe. E eu, acho que por ser adolescente gosta de provocar, o que eu fiz? Eu falei: vou orar baixinho. Se esse espírito não for de Deus, ele vai me escutar. Aí eu olhei assim. Você vê como a gente faz umas coisas e depois a gente fica pensando, né? E eu ali sentadinho no meu banco, tinha o meu tio do meu lado, que era pastor da quadrangular, e um outro pastor, também da quadrangular, do meu outro lado. Eu estava bem no meio deles. E eu orei baixinho, mas eles viram que eu estava orando. E eu olhei assim e falei: Senhor, abençoe o pastor que está aí, orando por essas pessoas, para que essas pessoas sejam realmente abençoadas. E para que a luz do teu verdadeiro Espírito esteja nele, para que ele compreenda a tua palavra e que venha essa igreja para o crescimento da tua palavra. Irmãos, demorou um minuto, ele virou para a igreja e falou assim: o Senhor está me revelando que tem uma pessoa aqui com pensamentos contrários à nossa doutrina. Na hora, irmãos, o meu tio e o pastor que estava do lado dele falou assim: esse cara está possuído, vamos embora. Nós levantamos e fomos embora. O próprio pastor da igreja deles percebeu que eles não estavam com o Espírito Santo. Deixa eu só também contar o mesmo testemunho, mais ou menos igual ao seu. Eu também, mais ou menos, tinha uns 15 anos, 14 mais ou menos. Eu fui no centro espírita.
aí, eu estava todo mundo lá, e estava o espírito, aí estava uma pessoa, né, um espírito, dizendo que um espiritismo, e aí colocava a mão na cabeça das pessoas, e aí caía. Aí, de repente, aí descia o espírito sobre aquelas pessoas. Aí ele chegou até mim e colocou a mão também na minha cabeça. Aí eu peguei e orei. Aí eu orei baixinho no pensamento. Falei, Jesus, se isso aí fosse for de Deus, que realmente venha sobre mim, né? Que eu receba isso. Aí orava, a pessoa também colocando a mão na minha cabeça e eu também orando a Deus. Aí de repente tirou a mão da minha cabeça e falou, isso aí tem corpo fechado. Certo? Aí eu orei, né? Se isso fosse de Deus, que eu ia receber também. Aí, não, essa tem corpo fechado, mas é bem nada. Aí eu falei, então isso aqui não é de Deus. Aí, Você vê como Deus é velho? Porque você tinha o conhecimento da verdade nessa época? não conhecia. Mas Deus não te protegeu? Protegeu. Porque você foi como? Sincero. Senhor, se isso aqui é teu, tudo bem. Se não é teu, né, o Senhor me proteja. Assim, irmãos. Né? Então, essas duas experiências que aconteceram comigo, né, são simples, mas coisas muito maiores vão acontecer com a gente. Né? José uma vez entrou na igreja lá e pregou de púlpito, né, José? Não é? Numa igreja que não é a igreja de Foi Cristo. só uma, não. Então, mas Foi na Bola de Neve. na Bola de Neve, lá na Deus Vivo, né? Deus vivo do lado da nossa. Então. Quando o Espírito Santo nos toma, irmãos, nós vamos fazer a obra de Deus onde Ele nos mandar. Né? Se tivermos que entrar no centro espírita para salvar irmãos que estão lá, nós vamos entrar. Né? Se tiver que entrar no meio do culto de Umbanda, nós vamos entrar. E vamos salvar as pessoas que são sinceras ali. Se tiver que entrar dentro da igreja católica e pregar, nós vamos pregar. Né? Eu lembro de um sonho que eu tive, que eu estava na igreja do Valdemir Santiago, pregando as profecias. Ele sentado numa cadeira, né? E a gente estava um grupo da nossa igreja, eu, José, o Geraldo, que eu lembro, a Tânia e mais alguns irmãos, e eu estava pregando profecia lá. E ele, antes de começar, ele falou assim: olha, prega tudo que você sabe sobre profecia. Nós estamos escutando. Sentou lá na cadeira dele, né? E eu comecei a explanar as profecias lá. Irmãos, isso vai acontecer. Você está preparado para isso? Você tem comunhão com Deus diariamente para ser um instrumento para salvar vidas? Quanto mais pessoas preparadas estiverem, mais pessoas a gente pode salvar. Ali está escrito que acontecerá depois. Esse depois aí, o que você entende? Eu não fiz. Acontecerá depois que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Depois é no fim, não é? Depois No fim. É no fim. No Final mesmo. É para deixar claro que não era naquele período ali, essa dotação especial. As pessoas tinham o Espírito Santo, mas não tinha uma dotação para fazer algo de maior envergadura, né? E é interessante ali também, só um minutinho. Eu estava comentando assim, acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, aí está incluindo todos, profetizarão. Agora parece que tem, os que têm acima de 60, Vão sonhar. vão sonhar. Só vão sonhar. Nossos velhos sonharão. E os jovens E vão os ter jovens terão visões. visões. Eu acredito que a pessoa vai ficando mais de idade, ela não aguenta uma visão. Pode ser. Eu acho acredito, também. eu penso, né? Sim. O jovem tem mais força para aguentar uma visão. Sim. Né? E eu tenho orado, irmão, sabe? Eu tenho orado para que. Eu tenho minha listinha lá dos irmãos que já passaram aqui pelo cachoeiro e estão afastados. E eu oro a Deus, principalmente para os irmãos que são jovens, tinha muitos jovens aqui na igreja, eu oro para que Deus mande as visões Eu dele. também tenho orado. Manda o Espírito, manda o anjo lá conversar com o meu filho. O que você está fazendo? Acorda. Eu sei que a oração intercessória tem poder. Então eu oro. Se você lembra de alguém que está afastado da igreja, irmão, ora. Põe na sua cadeiretinha lá e ora por ele. Você está orando pela Renata? Sim. Está fazendo efeito. Porque Amém. vira e mexe, o Espírito Santo fala com ela. Acho que não está Amém. muito Que que bênção. dizendo amém. Essa Amém. semana mesmo eu Eu orei peço para que ela. você continue orando Amém. por ela, que o Glória a Espírito Santo Deus. fala com ela e ela obedece quando ele fala. Amém. E eu Então, estou quando falando ele justamente. chamar ela, no dia certo, no momento certo, ela vai ouvir, porque ela já está ouvindo. Amém. Isso é bom, irmão, porque às vezes a gente ora
e falo assim, puxa vida, será que os meus pecados estão impedindo que a minha oração abençoe as pessoas que são de Deus, mas estão afastadas? A gente se preocupa com isso, né? Mas a irmã Tânia dando um testemunho aqui, a gente vê como funciona. Lembra, irmã Tânia? Uma vez, nós estávamos lá na outra igreja lá, que eu não sei exatamente como aconteceu, mas eu sei que eu tinha orado aquela semana pela Renata, e eu falei assim com Deus, Senhor, o Senhor ouviu minha oração? Se realmente o Senhor ouviu, permita que a Renata passe sábado, nem que seja na frente da igreja. O que aconteceu, irmãos? Eu estou conversando com a Tânia na calçada e a Renata passa de carro. Para o carro, conversa com a mãe dela, depois fala, mãe, já volto para te buscar. E ali eu falei, meu Deus. Incrível, né? Então, Que incrível. Tem um detalhe também que eu gostaria de colocar aqui, é o seguinte, quando a igreja começa a ter um plano, como nós fizemos de oração, Sim. um propósito, uma corrente de oração, Deus começa a se revelar. Sabiam disso? Deus começa a se revelar. Sim, porque a gente permite o agir de Deus. Então, nós estamos pedindo para os irmãos orar às 22 horas pelo batismo do Espírito Santo. Quem é jovem pode pedir visão. Sim. Não tem problema nenhum. Sim. Fala, Senhor, o Senhor prometeu, na sua palavra. Os jovens podem pedir para Deus. Né? E os que são mais de idade podem pedir para Deus dar sonho. Sim. Que Deus vai dar. E a gente precisa orar por isso, né? E a gente precisa de uma direção, por isso que a gente precisa das visões e dos sonhos. Sim, é importante. Irmãos, a gente precisa ter realmente essa questão de orar às 22 horas. É bom a gente fazer uma programação, por exemplo, um mês de oração, 40 dias de oração aqui para o Cachoeira, para a gente orar lá, que a gente fazia quando a gente começou o grupo Cachoeira aqui, né? De 3 em 3 horas, tá alguém orando, intercedendo, né? A gente fazer uma listagem, lembra, Tânia, quando você fez aquele painel com a foto de todos os irmãos que já passaram pela igreja que estava passado, a gente pode fazer isso novamente, colocar ali, né? Os irmãos que têm mais intimidade um com o outro ali, tá fazendo uma oração mais incisiva, né? Para que a gente mova o coração de Deus, né? E Ele comece a agir, porque eu sei que Deus está muito mais esperançoso da gente tomar essa atitude do que nós mesmos, né? Eu sinto que o Espírito Santo tem nos movido a fazer isso, né? Para que nós nos aproximemos de Deus e assim a gente possa ver o mover de Deus. Irmãos, quão feliz nós ficaremos de ver um a um dos nossos irmãos retornando, se libertando das garras do diabo. Irmãos, isso vai ser muito gratificante. Quando a Renata saiu da igreja, nós pais ficamos desesperados e apavorados, né? Tipo, agora acabou, vai entrar pro mundo, vai seguir o mundo, vai esquecer totalmente porque não está na igreja. Como é fácil esquecer de Deus quando você não vem para a igreja? Aí Deus falou assim para mim que para mim ficar tranquila, que ela estará cheia do Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso que me consola. Oi, irmão, pode falar. Olha, a gente devemos se preparar em duas etapas. Primeiro para receber o Espírito Santo e primeiro para aceitá-lo. Sim. Porque na época que foi derramado esse Espírito Santo, para pessoas que vão profetizar, para pessoas que a gente nem imagina. Sim. Às vezes a gente imagina que vai ser um pastor tal, Não, tal. Deus não vai é buscar uma pessoa que a gente nem imagina que é a igreja mesmo. Porque a igreja hoje ela é frutifica. A Sim. Bíblia não mostra que a igreja hoje é frutifica. Vamos lá, mas nesse dia as pessoas que vão se levantar vão ser rejeitadas pela própria igreja. Sim. E a Mas nossa não faz oração sentido isso na hoje, realidade. no dia de hoje a gente tem que orar para a gente estar do lado certo. Sim. Para aceitar o que Deus tem para a igreja. Sim, exatamente isso. É que a igreja do Cachoeira a gente já sofreu isso, né? Olha, Então a experiência bem gente já difícil. toma cuidado. Tipo, se Bastante alguém cuidado. fala, a gente está aprendendo a orar, se a casa da gente chegar, estamos aprendendo a orar e perguntar se é de Deus ou não mesmo. Para que a gente possa aceitar a mensagem de Deus. Outro texto importante, irmãos,
é isso aqui, né? Que fala o quê? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Nossa, parece uma imposição, né? Assim, uma limitação, né? Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, meus queridos irmãos, quando a pessoa fala assim, os escritos da irmã White não tem valor algum. Meus queridos, então você pega Amós 3 e 8 e tira da Bíblia. É 3, 7, né? É 3, 7. Tira da Bíblia, porque ele está falando exatamente isso. Que Deus, antes de fazer todas as coisas, Ele vai usar os seus servos através dos seus profetas. Sempre foi assim. E é interessante, José, que as outras igrejas têm vários profetas. Sim. E a gente só tem uma. E a única que tem é que cabe e fala que é falsa profetisa. Né? É incrível, né? Como o diabo é, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, irmãos, o que nós temos de revelação? A Bíblia, que é um livro santo, né? E nós temos também o privilégio de ter o Espírito de Profecia, que dá mais luz e clareza à palavra de Deus que a Bíblia, né? Mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada hora, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. O que vocês entendem desse texto aqui, irmãos? Deus faz a coisa na hora certa. Então, tem gente que fala que Deus está demorando para voltar. Acho que, né, às vezes eu ouço os irmãos falando assim, acho que eu vou descansar e não vou ver o Senhor vindo. Pessoas novas, né? Não estou falando dos irmãos idosos, né? Estou falando de pessoas jovens. Acho que eu vou morrer e não vou ver Jesus voltar. Irmãos, isso aqui está falando o quê? Que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Como Eclesiastes fala, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por eles guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Aí você fala assim, mas que corrente de acontecimentos é essa que eu tenho que estar atento? Irmãos, nós estamos vendo no mundo uma convulsão política como nunca a gente tinha visto na nossa geração. Nós tivemos sim a geração da Primeira e Segunda Guerra Mundial, passaram horrores, né? Mas hoje o que a gente está vendo? Por exemplo, nós estamos vendo o levantamento da extrema-direita, né, em vários lugares do mundo. E as pessoas que apoiam o quê? O que Hitler fez, né? Toda vez que a extrema-direita se levantou e toda vez que o Estado se uniu com a religião, deu o que, irmãos? Deu certo, né? Não deu problema. A extrema-direita causou a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a união da igreja com o Estado, né? A gente vê o que acontece aí, né? Por exemplo, no Irã você não tem liberdade religiosa. Afeganistão você não tem liberdade religiosa, né? Alguns países comunistas você não tem liberdade religiosa. É que o pessoal pensa que o problema vai vir pelo comunismo, mas não vai vir pelo comunismo, vai vir pelo cristianismo. Ontem eu peguei, estava assistindo, vendo uns negócios. Não que eu estou apoiando o comunismo. Sim. Jesus, se vivesse hoje, seria chamado de comunismo porque ele multiplicou o pão que ajudou os povos, né? Então, o que a irmã White fala? Todo extremo é perigoso. Então, por exemplo, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto eu tenho que exercer o meu papel como cidadão, ela fala o quê? Todo extremo é perigoso. Foi Deus que revelou para ela. Então, extrema esquerda, perigo, cai fora. Extrema direita, perigo, cai fora, né? Nos últimos anos dessa terra, é bom a gente anular nosso voto, porque todos os lados vão estar contaminados, e já estão contaminados, né? A gente vê aí a corrupção. Um dos motivos que Jesus vai apressar a sua volta é a corrupção, né? A Bíblia fala que o direito perdeu a sua legitimidade. Como assim? As pessoas veem que a coisa está errada
Mas porque o juiz falou que está certo, alguns falam, o juiz falou que está certo, por algum motivo deve estar certo mesmo. E aceita o erro, como se fosse certo. E é isso que a gente está vendo. Um monte de coisa errada acontecendo no planeta, né? Como por exemplo, o governo dos Estados Unidos querer eliminar os palestinos lá na faixa de Gaza, transformar lá no resort dos ricos e explorar o petróleo e o gás, que tem trilhões de dólares ali na praia de Gaza. Irmãos, Ele vai fazer. vocês acham que Deus olha isso como um ato de justiça? Você acha que Deus não vai ouvir o clamor dos palestinos? Claro que vai ouvir, irmãos. Está ouvindo. E vai pesar a mão. Tanto que a palavra de Deus diz assim: aonde estão as nações e o seu poderio? Deus vai zombar das nações. Porque hoje eles acham que tem poder. E eles fazem em nome de Deus. Fazem em nome, pior. Exatamente, Deus. Faz em nome de Deus. Né? Não é em nome de Nós estamos vendo um monte de malucos se levantando no planeta. Então o Trump acha que ele é um tipo do Dario. Sabe? Exatamente. Ele acha que ele é um tipo do Dario que vai lá para Jerusalém para. Eu mandei, Cumprir a a profecia. gente tinha um grupo de liberdade religiosa, né? A gente faz parte lá da Joseli. E eu estava ouvindo um programa essa semana, o É da Coisa. O nome é engraçado mesmo, o nome do programa é esse, o É da Coisa. E tem lá o Reinaldo Azevedo, que é um comentarista, um crítico, que ele analisa lá a política, tudo, né? E aí ele colocou um pedaço do discurso do Trump no finalzinho do programa do dia 9, se eu não me engano. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar, eu posso disponibilizar para os irmãos esse vídeo, tá? Esse áudio, né? E o Trump fala de colocar uma comissão religiosa no governo americano, para que trabalhe para os Estados Unidos voltar para Deus. E ele fala que hoje ele reconhece Deus, a sua grandeza, não sei, ele fala várias coisas. Não vou saber dizer todas as palavras. Mas ele fala assim que está com comunhão com Deus, com intimidade com Deus. E aí ele quer que a nação americana se volte para Deus. E aí vai usar o que para isso, irmãos? O domingo vai ser a consequência, né? Mas vai usar o que? A política, né? E o que o Espírito de Profecia fala desde o século XIX, finalzinho do século XIX, que quando a igreja se aproximasse do braço forte do Estado, os últimos acontecimentos seriam rápidos. Aí as pessoas falam, ela é uma falsa profetisa. Na época que ela proferiu essas palavras, sabe o que eles falavam quando liam isso? Você é louca, a democracia americana nunca vai cair, os Estados Unidos nunca vai se unir com religião. Chamavam ela de louca. Será que essas pessoas, se estivessem vivas hoje, iam chamar ela de louca? Né? O que a palavra do Senhor diz? Crede em seus profetas e prosperareis. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, né? Esses dias serão abreviados. Vocês já pararam para pensar na profundidade desse texto, irmãos? Olha, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê, irmãos? Esse monte de maluco subindo no poder, qual a chance de um maluco desse detonar uma bomba atômica e um começar a jogar bomba atômica um no outro? Qual que é a chance, irmãos? 100%, né, Geraldo? 100%. Para evitar essa carnificina, para que o ser humano não seja riscado do universo, Jesus vai abreviar e vai voltar no tempo que ele pretende. Tem gente que acha que vai fazer uma cidade na Lua ou sei lá onde e jogar uma bomba aqui. Irmãos, a teoria da conspiração fala que isso é a teoria da conspiração. Eu não sei se é verdade, mas geralmente tem um fundinho de verdade em teorias de conspiração. Eles falam assim que o Elon Musk está desenvolvendo
mecanismo para poder levar o ser humano até Marte. E uma das intenções dele é para quando tiver uma crise nuclear no planeta, os bilionários pegam o foguetinho, vão para Marte. Deixa a ralé morrer aqui. Aí a ralé morre aqui. Aí eles ficam lá em Marte até a poeira baixar aqui, a contaminação. Eles mandam as maquininhas aqui para tirar a radioatividade da atmosfera da Terra e depois eles voltam e povoam a Terra novamente. Que bonitinhos, né? Nossa, que amor ao planeta, né? Deus aí nada, né? Vocês entenderam a intenção desse povo? É um negócio insano, né? Então, para que o ser humano não seja riscado da face da Terra, os dias serão abreviados. Então sendo mesmo. Estão sendo abreviados. Estão sendo abreviados. Sim. Daqui a pouco é Natal. É. Não é? Parou de funcionar. Eu gosto de Natal. Eu acho. Daqui a pouco é março, abril, maio. Daqui a pouco é Páscoa. Pode passar. Daqui a pouco é Páscoa. O ano está passando rápido. Fevereiro. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiga, que eu sou o Senhor Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E Deus tem revelado realmente, né, irmãos? Vou dar uma aceleradinha aqui para entender, tá? Não vamos falar mais nada. Então, aqui a gente já falou da questão do tempo, né? Então, uma coisa interessante, né? O dilúvio, Noé pregou por 120 anos, né? Deus deu para o ser humano 120 anos de vida. Moisés, né? O seu ministério também durou 120 anos. E quando você pega os 6.000 anos, né? Quando você pega os 6.000 anos e divide pela quantidade de jubileus nesse período, né? A cada 50 anos é um ciclo completo do jubileu, vai dar 120 jubileus. Agora a pergunta, irmãos, vamos ver se estão atentos ao cumprimento da profecia e se estão atentos à questão do tempo. Em qual jubileu nós estamos vivendo? Vai se completar qual jubileu agora? Fala alto, geral. 120, irmãos. Não é interessante? A Terra está completando 120 jubileus. Né? Eu não vou perguntar, José, senão vai demorar muito, ou vou deixar você falar. Eu ia perguntar, mas o que é jubileu? O pessoal não entende. Então, todo mundo entende o que é jubileu? Mas é que eu pergunto para poder... Mas... O jubileu é o seguinte, irmãos. Ó, eu vou explicar de uma forma bem simples. Deus falou para o povo de Israel assim: vocês vão plantar na terra. Preste atenção que tudo tem uma lógica na profecia. E a gente precisa entender a linguagem de Deus. Ele fala assim: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é descanso do Senhor. É o sábado do Senhor, certo? Aí ele chega lá para o povo de Israel e fala: ó, quando vocês herdarem a terra que eu hei de dar para vocês, vocês vão trabalhar na terra quantos anos? 6. E o 7º ano é o quê? Descanso da terra. Perceberam? 6 anos. Ó, 6 dias, 6 anos, 6.000 anos. Fizeram aí a ligação? Né? 7º é descanso. 7º dia é descanso. O 7º ano era descanso. O 7º milênio é descanso. Óbvio, irmão. O negócio está explicado na Bíblia desde o início. Só não enxerga quem não quer. Abra sua mente. Preste atenção no que você está lendo. Não leia só por ler. Ai, que coisa chata, eu tenho que ler isso. Irmão, preste atenção. Não entendeu? Volta. Ora, Espírito Santo, Senhor, revela para mim que está aqui. Eu sou rude de entendimento. Eu quero entender isso aqui, não entendo. Deus vai te dar clareza, irmãos. Vocês viram? 7 dias, 6 dias, 7º descanso. 6 anos, 7º descanso. 6.000 anos, milênio de Apocalipse 20 é o quê? O jubileu da terra. O Espírito de Profecia fala isso. Que o milênio é o jubileu da terra. É o milênio de descanso da terra. A irmã White fala sobre 6.000 anos
mais de 40 vezes. Você acha que um assunto vai aparecer nos escritos proféticos mais de 40 vezes tem alguma relevância? E há pastores renomados da nossa igreja falando que isso não tem nada a ver. Não vou citar os nomes aqui porque são homens de Deus, mas não estão enxergando isso aí. É o medo da igreja marcar data e errar. Entendeu? Por isso Irmão, que essa preocupação, mas ninguém está marcando data. Agora, faço uma pergunta para vocês. Conhecer o tempo, por acaso é marcar data? Não. Conhecer o tempo é você saber que está próximo. O próprio Jesus falou Né? que você vê Jerusalém cercada, é um correto. sinal. É um tempo. Tá ali, ó, tudo tem seu tempo, né, lá? É, o que está em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A E questão é ver quando vai terminar os 6.000 anos. Sim, para isso você tem que fazer o quê? Ler a Bíblia. Né? Nós estamos no mês de fevereiro. Né? Você já começou seu ano bíblico? Você já pegou seu caderninho para fazer as anotações e estudar a Bíblia e não ficar só lendo? Eu li a Bíblia 15 vezes. Tá, que legal. Né? Você entendeu tudo que você leu? Você marcou, tirou as suas dúvidas do Espírito Santo? Não. Gente, ler por ler, a gente lê jornal, lê Instagram, lê WhatsApp. Isso a gente lê. Bíblia, a gente estuda. Sim, amém. É para estudar, é para colocar a cara lá e falar. Você lê a matéria para a prova? Tem que estudar, né? Não, você estuda, porque você tem que passar. Você não lê a matéria, você estuda. A Bíblia é matéria de salvação. Você precisa estudar. Não pode perder tempo fazendo leitura superficial. Isso não é você adorar a Deus no estudo da palavra. Isso é desleixo. Você tem que estudar. Você estuda para a prova, você estuda para o concurso público, você pensa nas palavras que você vai falar para a pessoa que você gosta, não é verdade? E aí para as coisas de Deus faz relaxadamente. E depois, não quer estar dormindo quando o Senhor fechar a porta da graça. Como, irmãos? Me diga como. O que Hebreus fala várias vezes? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações. Irmãos, está claro. O Espírito Santo tem nos revelado todas as coisas. Nada tem sido encoberto para aqueles que buscam. Nada. Tudo tem sido revelado. Deus, quando Ele julgar, não há uma alma nesse planeta que possa chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu não sabia. Não haverá inocentes na presença de Deus. Todos serão julgados, tanto os justos como os injustos. A diferença é que os justos estarão com Deus. Temos que se esforçar, irmãos, para estarmos com Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os nossos corações. Nós temos que ser uma igreja preparada para dar o alto clamor lá fora. Como é que a gente vai estar preparado se a gente não conhece o tempo? Como? O tempo tem sido revelado para nós. E às vezes a gente pensa assim: por que os grandes da nossa igreja ou do mundo cristão não conhecem algumas coisas? Porque, irmãos, às vezes o título, às vezes o conhecimento, faz aquela névoa. Não que eles não são pessoas de Deus, são pessoas de Deus, mas a confiança no seu conhecimento faz com que eles não enxerguem as coisas que Deus tem tentado revelar. Por isso haverá uma sacudidura na terra, para aqueles que estão dormindo, José? Sejam sacudidos e possam acordar. Então, por isso, irmão, nós temos que estar atentos. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua. E o que está falando aqui, irmão? E isso é nos exigido saber. Irmãos, eu não estou querendo abrir a sua cabeça e colocar as coisas aí dentro. Não. O próprio Espírito Santo está falando que Deus exige de nós que nós saibamos. Vocês estão entendendo isso?
Entenderam isso? Deus exige de mim, de você, né, de cada um de nós, que nós temos que conhecer o tempo. Embora não foi revelado para a gente o dia e a hora da volta de Jesus, eu preciso saber do tempo. Entenderam isso? Para que a gente não seja pego de surpresa. Porque o Senhor virá como ladrão para quem? Para quem não conhece o tempo, é óbvio. Para quem não conhece o tempo, para quem não conhece a profecia, para quem não tem uma intimidade com Deus, o Senhor vai vir como ladrão. A palavra do Senhor mesmo diz, Paulo fala lá, que aqueles que são do Senhor não será como um ladrão, porque a gente já vai estar esperando, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Antes disso a gente sabe as coisas, vai vir o anticristo, vai vir as pragas, né? José teve um sonho, né, José? Interessante, né? Que Jesus vinha num cavalo lá, né? E aquele monte de anjos, aí o José ali maravilhado, aí Deus fala assim para ele, assim no ouvido dele: não atente para o que você vê, nem para o que você ouve, nem para o que você sente, porque o sentimento vai levar muitas pessoas a tomar decisões erradas. Atente para o que, José? A palavra de Deus. Atente para a palavra. É interessante que o Ted Wilson, você viu a mensagem dele, ele estava preocupado exatamente com isso, com a contrafação do Satanás. Mandou uma mensagem para a igreja mundial, dizendo exatamente isso. Que o Satanás vai personificar Jesus e vai enganar um monte de gente. Sim, então a gente precisa estar preparado para isso. Então, irmãos, para a gente estar encerrando aqui, qual que é... José, eu proponho o seguinte, esse assunto é muito interessante, mas ele precisa de perguntas e precisa de respostas, a gente conversar como estamos fazendo aqui. Nós precisamos de tempo. E o tempo só pode ser à tarde. Sim, é uma ação que daria para a gente fazer à tarde. JA, profeta. Às vezes a pessoa acha, JA. às vezes a pessoa acha que não é bom saber isso. Mas não é uma coisa maçante quando a gente conversa, um responde numa mesa redonda. Eu acredito que seria bom para passar esse assunto numa tarde, entendeu? Numa tarde para a gente conversar, perguntar, mostrar os textos, para que todos entendam. Fazer uma mesa redonda, isso, né? E o texto passando ali, a gente vai conversando, seria muito bom, Maria. Porque é muito rápido. Está comentando com a Ivani o tempo que a gente já existia a coinonia. Pegava o profecia, falava, a gente lia em casa, e depois na igreja se reunia e conversava. Sim. Pessoa gosta o livro lá no Tremembé, foi muito bom, né, Guilherme? Se não entendia, vinha aqui, como se Eu participo do clube do livro e eu estou espiritualmente bem mais forte. Sim, porque os irmãos, às vezes você vê o texto, não percebe uma coisa, o outro irmão percebe uma coisa, você está falando isso. Tá, puxa, não percebi. E um vai ajudando o outro, um vai alimentando o outro, e vão se tornando o quê? Uma corda ali forte, reforçada. Então, o que eu proponho é o seguinte: você tem esse estudo aí que dá para mandar no WhatsApp? Sim, então, você pode mandar para a gente estuda em casa, depois faz a reunião aqui e vamos ver. Eu devo ter uns 4, 5 PowerPoint desse material que a gente pode estudar, depois discutir. Seria bom a gente estudar, porque rápido assim, né? Um culto assim, meia hora. A gente se esforça para vocês entenderem um pouquinho, difícil. Mas eu sei que não é fácil, é difícil mesmo. Mas, irmão, fica tranquilo, porque Deus já me mostrou que essa igreja vai ser diferente. Amém. Se ela vai ser diferente, que assim seja, né? Se ela vai ser diferente, os irmãos estão entendendo a necessidade de buscar o Espírito Santo. Sim, amém. Os outros estão falando amém agora, confirmando isso. Amém. É porque o Espírito Santo que nós estamos buscando, ele vai nos ajudar numa coinonia a entender as coisas. Amém. Então fica tranquilo que não está sendo em vão tudo isso. Sim, eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso. A igreja está acordada, ela só precisa se aprofundar. Tipo, vai ter busca do Espírito Santo, vou participar. Vai ter semana de oração? Não, eu vou participar. A gente tem que, essa escolha é íntima, é minha só. Aí depende de mim, eu ir atrás ou ficar atrás. Outro texto que eu coloquei no grupo da igreja. Mas essa vai ser abençoada. Amém. Que eu coloquei no grupo lá da igreja, não sei se todos leram, mas a irmã White ela fala que quando a igreja, mais da metade da igreja, estiver unida no mesmo propósito, o Espírito Santo será derramado sobre ela. Então nós temos que combinar os nossos propósitos aqui
na igreja, né? Para que a gente esteja unânime, né? E aí, quando a gente estiver unânime, a gente dobrar o nosso joelhinho, né? Talvez numa vigília e clamar a Deus: Senhor, estamos trabalhando nesse propósito, podemos receber, estamos aptos para receber o seu Santo Espírito? Se tivermos, derrama sobre nós. A igreja no começo nossa, 1944, eles faziam essas coinonias. Tipo assim, vamos pegar um texto desse aí, vamos estudar. Sim. Se a gente não estiver entendendo, alguém não está entendendo? Não, ajoelha, ajoelha, Senhor, envia o teu Santo Espírito para que todos entendam. Aí levanta, aí vem de novo. Foi assim que a igreja foi fortalecida a gente vai entender no esse serviço. assunto aí. A gente vai entender isso aí. Então, irmãos, que Deus possa abençoar a todos, tá? É um assunto longo mesmo, mas a gente vai estudando. Vamos nos unir no trabalho de Deus, tá? Vamos acordar os nossos irmãos que estão afastados, visitar, orar por eles, tá? Não se esquecer de nenhum deles, né? Eu lembro de pessoas assim, de 30 anos atrás, mas vem na minha mente, eu oro. Não sei como é que essa pessoa está, né? Mas se vem na minha mente é porque o Espírito Santo está ali. Ó, você precisa orar por ele. Eu oro. Então, faça as suas listinhas. Eu sei que vocês têm as suas listinhas particulares, tá? E vamos nos unir nesse propósito de receber o derramamento do Espírito Santo para a gente fazer uma obra tremenda, não só no Cachoeira, mas aonde Deus vai. Vamos? Amém. Peraí, irmãos, eu vou lembrar o. Quem soubesse não canta junto, isso eu não entendi.
os céus habita. Nós nos colocamos na tua presença, ó Pai, da forma que estamos. Cheios de pecados, de defeitos, cheios de conduções inadequadas. Mas aqui estamos, Senhor. Porque não há outro caminho. Não há outro meio de salvação a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Através dos méritos de Cristo. E é confiando na santidade e nos méritos de Cristo que nós mesmos, cheios de defeitos, cheios de pecados, cheios de erros de caráter, nós nos colocamos na tua presença. Porque sabemos e confiamos e temos certeza de que o Senhor fará a boa obra em cada um dos nossos corações e mentes. Neste momento também rogamos a Ti, ó Pai, por todos aqueles queridos que já passaram por essa igreja, que estão, ó Pai, iludidos de alguma forma com alguma coisa transitória deste mundo afora. Queremos pedir a Ti que neste momento que Teu Santo Espírito abale esses corações. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, incomode esses corações. Que os jovens, que os velhos cumpram, ó Pai, a Tua promessa que está em Joel. Eles possam ter sonhos, possam ter visões, que os Teus anjos possam falar aos seus ouvidos, para que eles voltem o mais rápido possível da onde eles jamais deveriam ter saído. Querido Deus, tenha misericórdia da nossa família, porque muitos deles, ó Pai, não compreendem a Tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor, com a Sua misericórdia, toque no coração deles, e toda vez que nós exaltarmos o Teu santo nome, eles possam ver Jesus em nós e possam tomar a decisão para salvar a vida deles. Também, ó Pai, eu peço por todos os nossos vizinhos que estão ao nosso redor. Não sabemos, ó Pai, as dificuldades que eles enfrentam, mas sabemos que o Senhor é Deus suficiente para colocar a cura, a libertação e a salvação na vida de cada um deles. Por isso eu rogo, Pai, se algum vizinho está escutando a nossa oração, ouça também a oração que ele está fazendo neste momento. Porque eu não sei a dificuldade que essa pessoa está passando, mas eu sei que se ela está orando neste momento, é porque ela confia no mesmo Deus que nós confiamos. Por isso, ó Pai, derrama o Seu poder e as Suas bênçãos e o Seu amor sem medidas, para que essas pessoas saibam que há um Deus que ama o ser humano e que faz de tudo para que nenhuma alma se perca. Querido Deus, abençoe a direção da nossa igreja, cada família aqui representada, que as Suas bênçãos sejam sem medida. Oriente, ó Pai, tudo que devemos fazer. Coloque no Teu coração, ó Pai, no nosso coração, aquilo que o Senhor deseja que façamos, para que com amor e com carinho possamos fazer da melhor forma possível. Despeça-nos agora com a proteção dos Teus santos anjos. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.